Nesse vídeo eu vou te explicar as 10 funções mais importantes e talvez as 10 funções mais utilizadas no Excel e no Google Planilhas. Eu vou te mostrar aqui na prática, te explicar como funciona cada uma das funções e a gente vai aplicar aqui para você entender de uma vez por todas. Para facilitar aqui o uso das funções, eu criei essa base de dados com algumas informações e esse arquivo vai ficar disponível. Se você achar interessante e você quiser esse arquivo, comenta aqui, deixa um comentário que eu vou compartilhar com você. Aqui nós temos uma base simulando o controle de alunos. Eu criei 3 colunas com o nome, uma coluna com a nota e uma terceira coluna aqui com o resultado. A partir dessa base a gente vai conseguir trabalhar e aprender como utilizar essas 10 funções no Excel. A primeira que a gente vai aprender é a função C. Essa função é uma função muito importante porque você aplica ali um condicional e a partir dessa condição a gente realiza alguma ação. A ideia da função C é esse, avaliar uma condição e aplicar uma ou várias execuções. Então, vamos para a prática aqui para você aprender. Então a gente tem aqui os nomes dos alunos, tem uma lista com 31 linhas, 31 nomes, tem a nota de cada um dos alunos e aqui a gente tem o resultado, simulando se de fato o aluno foi aprovado ou reprovado. Vamos imaginar que a nota para aprovação é 7, ou seja, todos os alunos que tiraram uma nota igual ou maior, né, que 7, eles foram aprovados. Então, a gente poderia fazer isso facilmente olhando aqui a coluna notas, então 8,5. Então esse aluno ele foi aprovado. 9 aprovado, esse aluno foi reprovado. A gente poderia fazer isso manualmente, mas imagina uma lista com centenas ou milhares de alunos. Então ficaria inviável. Então, por isso que as funções elas facilitam aí muito o dia a dia nosso aqui com planilhas, seja no Excel ou no Google Planilhas. Então a função C a gente vai aplicar e essa função ela vai avaliar a coluna B, se o aluno tiver a nota 7 ou superior, e vai exibir se foi aprovado ou reprovado. Então é isso que a gente vai fazer. Para iniciar uma função no Excel, a gente inicia sempre com igual. Vou digitar aqui igual e digitar o nome da função. No meu caso aqui, a gente vai digitar o C. Observa que quando eu digitei C, já apareceu aqui o Excel, já está sugerindo aqui uma série de funções iniciado com C. Se eu posicionar o mouse, olha só, mostra aqui, inclusive, algumas orientações, né? No caso do C, retorna verdadeiro ou falso com base em uma condição. Aqui ao lado eu coloquei a descrição da fórmula, né? Para que ela serve e também aqui uma sintaxe para facilitar aqui o seu entendimento também. Nesse caso aqui, olha só, da função C, ela tem essa sintaxe, que é a função C tem uma condição e o valor verdadeiro ou falso. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar SEC, vou abrir o parênteses. Então aqui a gente tem um teste lógico. Então se o valor, ou seja, a nota, for maior ou igual a 7, o que vai acontecer? Será verdadeiro. Então o que vai exibir? A gente vai exibir aqui a informação aprovado, né? Esse texto aprovado. Ponto e vírgula novamente. E está questionando aqui, né? Ou seja, a próxima etapa aqui da fórmula ou da função é o teste falso. Então se for maior ou igual a 7, está aprovado. Se não for maior ou igual a 7, ou seja, se não for verdadeiro, ele é falso, ou então ele está reprovado. Então, no caso aqui da função C, sempre vai ter essas condições, verdadeiro ou falso. Então, por isso que eu apliquei ali o maior ou igual. Quando eu pressionar Enter, olha só, foi aprovado. Quando eu clicar aqui na fórmula, né, clicar na célula, posicionar o mouse aqui, ó, olha só, vou aumentar o zoom para você enxergar aqui, ó. Observa que o mouse, a seta do mouse, ele muda de cor, né? O cursor ele ficou diferente. Clicar e arrastar para baixo, olha só. E aí você vai observar que a função ela já foi replicada para todas as linhas. Então sempre que tiver aqui ó, a nota for maior ou igual a 7, está aprovado. Onde está menor, nesse caso aqui está vazio, está reprovado, porque a condição é maior ou igual a 7. Se não for maior ou igual a 7, está reprovado. Então a gente exibiu aqui para todos os valores. Então é assim que utiliza a função C. Existem outras variações, outras maneiras de fazer, mas essa é a mais comum
E com certeza, se você seguir dessa forma, não tem erro, vai dar super certo aí. A próxima função que a gente vai aprender aqui é a função contar valores. É uma função também muito utilizada. Em algum momento da sua vida, com certeza você vai precisar. Se você for trabalhar com Excel ou com o Google Planilhas, vai trabalhar com a base de dados, você vai precisar dessa função também. A função contar valores ela é utilizada para contar o número de células entre o intervalo. E aí o que ela faz? Ela exclui os valores vazios. Então isso que é importante aqui, ó. Olha só, eu tenho algumas linhas aqui, algumas células vazias. Então a gente está simulando uma base de alunos. Então a gente tem o nome dos alunos aqui e a nota. Aqui alguns alunos não fizeram prova, não fizeram avaliação. É isso que a gente está simulando. Se a gente tem aqui um total de 30 alunos, alguns alunos não fizeram a prova, né? Não fizeram a avaliação. Agora, quantos alunos de fato fizeram? A gente pode simular aqui simplesmente utilizando a função conte valores. Então a gente vai contar aqui, ó. Então a gente vai colocar igual para iniciar a função e em seguida iremos digitar conte.valores, essa função aqui. Daí a gente vai selecionar aqui os valores, né, pessoal? Tem aqui, ó, os intervalos ou o intervalo. Nesse caso, existem algumas maneiras para você colocar o intervalo. Você já pode colocar aqui, por exemplo, do B2 até o B31, no meu caso. Olha só, se você observar aqui, ó, já está selecionado. Ou existe uma outra maneira que ultimamente, ou normalmente, eu acabo utilizando, que é clicar e selecionar. Olha só, seleciono, eu acho que é mais assertivo, tá? Olha só, já automaticamente exibiu aqui, eu vou pressionar Enter. A fórmula aqui está informando o seguinte, olha, 27 valores, ou seja, apenas 27 linhas ou 27 alunos têm notas, outros alunos não têm. E aí eu estou usando um exemplo simples, mas você pode aplicar e com certeza ele vai ser útil para você em algum momento aí da sua vida profissional ou estudantil, na utilização do Excel ou do Google Planilhas. A terceira fórmula é a fórmula contar vazio. Então, a gente contou ali os valores e excluiu os vazios. Agora a gente também pode contar os valores vazios. Aqui, pessoal, bem tranquilo também, é muito parecido com a função contar valores. A gente vai colocar aqui contar ponto vazio, já exibiu aqui para a gente. E em seguida vai selecionar o intervalo. Cliquei, selecionei aqui o intervalo, fechei aqui o parênteses da função e já tem aqui a quantidade. São 3 alunos não fizeram a prova. Ou seja, 27 fizeram, 7 não fizeram. De um total de 30. A próxima função é a função procv. Procv, pessoal, você com certeza vai utilizar também. De fato, essas 10 funções aqui que eu estou trazendo são funções muito utilizadas aqui para quem trabalha com planilhas. Muitas pessoas têm dificuldade com procv, mas se você seguir as dicas que eu vou te passar aqui, você vai tirar de letra, você vai aprender de uma vez por todas. Inicialmente é o seguinte, a procv ela funciona bem se você olhar para a primeira coluna. Então sempre tenta utilizar uma chave relacionada à coluna A, nas primeiras colunas. Se você colocar na coluna A, não tem erro, é ali que você vai localizar. Então você vai fazer o seguinte, ó, no campo que você quer executar a fórmula, você pressiona igual. E aí, só para te contextualizar aqui, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente tem aqui a lista de alunos, tem a nota, e a gente tem também aqui a situação se ele foi aprovado ou não. Então, qual que é a ideia? Eu vou digitar o nome do aluno. Será exibido a nota, e será exibido a situação se ele foi aprovado ou não. Então, isso a gente vai pesquisar o nome do aluno. Então, o nome do aluno está na coluna A. A chave primária, a chave que você vai pesquisar, é importante que ela esteja na coluna A, que sempre você vai acertar. Então, essa é a primeira dica. Então, é o seguinte, a gente vai iniciar aqui a procv, vai colocar aqui, abrir o parênteses, né, e vai selecionar aqui o valor procurado. Qual é o valor procurado? A gente vai procurar o nome do aluno. Então, o nome do aluno vai ficar aqui, ó. É aqui que eu vou digitar o nome do aluno, no F2. Digitou aqui o valor procurado, ponto e vírgula. A gente vai selecionar a matriz, ou seja, onde estão os dados. É isso. O que você pode fazer, ó? Clica aqui na coluna A. Então, a coluna A sendo a referência, ou a coluna que você vai pesquisar, você não vai errar. Isso é fato. Clica, seleciona aqui, ó. Eu tenho que selecionar
toda a matriz, toda a tabela que eu quero pesquisar. Obviamente, se a tabela fosse até coluna D, E, F, ia selecionar tudo, tá? Para que eu consiga fazer a pesquisa e trazer o retorno. Eu tenho que selecionar tudo que tem ali os seus dados, toda a sua planilha. No meu caso, eu tenho 3 colunas, por isso eu selecionei somente as 3 colunas. Ponto e vírgula, e em seguida a gente vai inserir o índice. A segunda dica aqui. Se você selecionou a coluna A como sendo a coluna que vai procurar a referência ali do valor, aquela coluna A é o índice 1. Então, ou seja, a coluna B é 2, C3. Então, sempre assim, ó, se você pesquisar na coluna A coluna B é sempre o índice 2. Então, essa é a dica e isso vai facilitar muito a sua vida. Então, a coluna B, coluna 2, porque eu estou buscando na coluna A. E em seguida eu vou colocar se é verdadeiro ou falso. A correspondência aqui, ó, valor exato. Como eu estou pesquisando o nome, quando eu digitar Maria, tem que ser exatamente Maria, não Mara ou um nome parecido. Então, ser exato, eu seleciono aqui o falso. Pressiono Enter e está feita a fórmula. Por que gerou essa mensagem? Porque aqui no nome do aluno, aqui na fórmula, o nome pesquisado é o F2, é o aluno, eu não digitei nem o nome. Eu poderia acrescentar uma função aqui para não mostrar erros, né? Mas fica para um outro momento. Vamos focar aqui na PROC-V. Então vamos digitar o nome de um aluno aqui. Ricardo Santos. Pressionar Enter. Olha só a nota do Ricardo. Um outro aluno. Mariana Souza. Nota 9. Então, vamos dar uma olhada para ver se pesquisou certo. Olha só, Ricardo 5, Mariana Souza, retornou 9. Agora vamos retornar a situação, se já está aprovado ou reprovado. Então a gente já sabe como fazer, né? PROC-V, abrir parênteses. Valor procurado, é esse daqui, é o nome do aluno, ponto e vírgula. A gente vai colocar tabela, a matriz, é essa daqui. Se eu passar aqui tem problema? Não tem problema. Você pode selecionar que não tem problema nenhum, selecionar linhas ou colunas a mais do que você precisa, mas o ideal é você pesquisar exatamente onde tem informação, esse é o ideal. A gente vai colocar aqui o índice, nesse caso aqui agora será o índice 3, o índice 2 é a coluna B, o índice 3 é a coluna C. Então aqui ó, o A é o 1, B2 e o C é 3. Então o índice 3, e a gente vai colocar aqui o falso. Pressionar Enter, olha só, foi aprovado. Então, se você observar aqui, ó, vou pesquisar esse aluno, Pedro Costa. Pressionar Enter, a nota dele é 2.5 e a situação é reprovada. Aqui você observou que eu apliquei a fórmula PROC-V em duas células, em duas colunas diferentes. Eu pesquiso aqui e retorno nessas duas aqui. Eu poderia criar quantas outras fossem necessárias. A próxima fórmula é muito conhecida, que a gente aprende logo no início do Excel, que é a soma. Por que ela está aqui? Porque eu quero te mostrar duas coisas. Se você não conhece nada de Excel ainda e não está entendendo nada do que eu te passei até aqui, a fórmula soma é para somar valores. Então ela soma valores que eu posso selecionar aqui, por exemplo, 10, esse 10 e o 9, ou seja, na célula B4 e B12, aqui está separado por ponto e vírgula. Olha só, se ele consultou aqui, está até diferente, né? Olha só, se eu selecionar aqui, até mostra em destaque quais são as células que estão sendo somadas agora. Ou também eu posso utilizar dessa forma, olha só, soma, e selecionar aqui o intervalo, fechar, o que vai acontecer? Ó, somou tudo. Então tem essas duas maneiras de somar em uma planilha. A próxima função é a função conte-C, ou seja, conte.c. O que essa função faz? Ela conta uma quantidade de células dentro de um intervalo mediante um critério. Então, no nosso caso aqui da nossa simulação, eu tenho os alunos, a nota e eu tenho a situação dele, o resultado, né, se ele está aprovado ou reprovado. Eu vou criar uma função para contar quantos alunos foram reprovados. Eu não vou, nesse momento eu não quero saber o nome nem a nota, eu quero saber a quantidade de alunos reprovados. Por isso eu vou usar a função conte.c. Eu vou digitar aqui conte.c. Em seguida eu vou selecionar o intervalo. Lembrando que eu quero saber a quantidade de aprovados e reprovados. Então, onde tem essa informação? Na coluna C. Aqui eu tenho a série de alunos, tenho aqui a lista dos resultados.
Então, por isso que eu estou selecionando esse intervalo da coluna C e eu não estou selecionando toda a planilha. Isso aqui é importante. Ponto e vírgula. E eu vou colocar o critério. O critério é reprovado. Aqui sempre vai ter um aprovado ou reprovado. Poderia ter aqui, por exemplo, inexistente, não fez a prova, enfim. Mas eu quero saber quantos reprovados. Esse é o critério. Então, eu pressionei Enter e a gente tem um total de 14. Então, 14 alunos aqui foram reprovados. Vamos dar uma olhadinha para ver se realmente é isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. São 14 alunos. É assim que a gente aplica a função conte.c. A próxima função aqui é a função soma-se, ou soma-se. O soma-se é diferente de conte.c. O soma-se é o seguinte: a gente vai somar valores, mediante a um ou alguns critérios. Um exemplo aqui, ó, a gente vai somar, vou digitar aqui soma-se, e a gente vai somar todas as notas dos alunos aprovados. Então, todas as notas dos alunos aprovados, a gente vai somar de todos eles. Então, como que a gente vai fazer? Vai selecionar primeiro o intervalo. Bom, nesse momento eu estou selecionando somente a coluna B, ou seja, a coluna aprovados, por quê? Porque eu vou aplicar um critério que está dentro dessa coluna. Então, por isso que eu selecionei o intervalo B2, B31. Então, qual será o critério aqui que eu irei utilizar? As notas maiores, vou colocar aqui, ó, maior ou igual a 7. Então, esse será o critério. Coloquei entre aspas, né? Coloquei aqui, ó, o intervalo e coloquei o critério. Esse é o meu critério. Maior ou igual a 7. Então, aqui eu vou pressionar Enter. Olha o que vai acontecer, ó. Ele está somando, deu 139,9 de todos os alunos aprovados. Olha só, se a gente selecionar aqui, dá um total de 139,9. Mas tem um detalhe. Eu utilizei um critério que eu já conheço, que é maior ou igual a 7. Mas a gente pode utilizar uma outra forma, utilizando esse critério aqui, ó, mas de maneira diferente. Eu espero que não confunda a sua cabeça nesse momento, mas a gente vai fazer algo parecido, o resultado será o mesmo, só que o critério eu vou utilizar um pouco diferente. É o mesmo critério, mas a forma vai ser diferente. Então, vou apagar aqui e vou digitar novamente. Então, a gente vai colocar soma-se. E agora a gente vai colocar o intervalo do critério e não o intervalo da soma. Então, o intervalo do critério é esse daqui, ó. Aprovado ou reprovado. Ponto e vírgula. E a gente vai colocar, então, o intervalo do critério, tá, pessoal? Por isso que tem aqui, ó, intervalo e critério. Observa que o intervalo da soma é depois. Então, o intervalo e o critério, a gente vai colocar aqui alunos aprovados. Então, aprovado no singular tem que ser exatamente igual está na coluna aqui do Excel, no caso na coluna C. E na sequência a gente vai colocar o intervalo da soma. A gente vai somar esses valores aqui, ó. Olha só, C2 até o C31, que é o critério aprovado ou reprovado. E aqui B2 a B31, que é de fato onde tem os valores a serem somados. O resultado foi o mesmo, mas a maneira que eu utilizei aqui foi diferente, porque no primeiro exemplo eu já sabia que eram alunos com a nota maior ou igual a 7. Aqui eu não coloquei na fórmula que o aluno tem que ser que a nota do aluno é maior ou igual a 7. Eu coloquei que o critério o aluno tem que ter sido aprovado. Então tem essa diferença, é importante você observar aí para você se dar bem com a fórmula soma-se. A próxima fórmula aqui é bem tranquila, a média é bem parecida com a soma. A gente coloca a fórmula e seleciona o intervalo. É assim, ó. Média. Eu vou selecionar aqui e vai colocar o intervalo. Qual é o intervalo? Esse intervalo aqui, ó. Vou pressionar Enter. A gente tem a média de todos os alunos. A média 7,04. A média 7,4. Que a princípio fala, pô, muito fácil, e de fato é fácil, mas a gente utiliza bastante essa função média. Assim como também, em algum momento, você precisa saber a função máxima. A função máxima, ela traz o maior valor, e ela é útil no dia a dia quando você tem bastante informações. Aqui a gente tem um exemplo com uma nota que vai de 0 a 10, a gente sabe que a maior nota aqui é 10, e tem uma base pequena. Mas se a sua base fosse maior, você iria perder muito tempo. Algo que você poderia fazer facilmente, digitando máximo e selecionando aqui o intervalo. Tá? Fecha aqui, pressiona Enter.
Olha só, trouxe o 10. O 10, eu já sabia, e você provavelmente já tinha observado, que a nota varia, no nosso exemplo, era de 0 a 10. E por último, mas também muito importante, trabalhar com texto, trabalhar com informações de nomes. A gente precisa, em muitos casos, deixar as letras todas maiúsculas, todas minúsculas, apenas a primeira maiúscula, apenas a primeira minúscula. Então, uma variação, eu estou trazendo aqui para você a função para deixar todas as letras maiúsculas. Mas também existe para deixar tudo minúsculo, a primeira maiúscula, enfim, tem uma série de variações aí. Basta você digitar maiúsculo, igual está aparecendo aqui para a gente, a maiúscula, selecionar o intervalo. Então a gente vai fazer o seguinte, vai deixar o nome dos alunos com as letras todas maiúsculas. Olha só. Aplicar aqui, já está tudo maiúsculo. Uma outra forma também de você fazer, uma outra maneira, eu vou apagar tudo aqui, e você pode digitar maiúsculo, ou maiúscula no caso, né, e selecionar apenas uma célula, né, apenas um valor. E daí você pode arrastar também, que vai ter aí o mesmo resultado. Então é assim que a gente constrói as funções. Eu trouxe aqui as 10, que no meu entendimento são as 10 principais, que vocês com certeza irão utilizar em algum momento aí, porque a gente usa bastante no dia a dia. E espero que seja útil, se foi interessante, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que em breve teremos mais vídeos aí sobre o Google Planilhas e o Excel também.